Segunda Reis, capítulo 3, vamos ler a parte do versículo 15, nos diz assim a palavra do Senhor: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuvas, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Louvado seja Deus. Vamos orar, feche seus olhos. Pai amado, nosso Pai bendito, nós louvamos o teu nome, Senhor, por mais o Senhor ter proporcionado uma noite na tua presença. Nós deixamos reunidos, Pai, para engrandecer, exaltar o teu nome e poder se alimentar, meu Pai, desse banquete celestial que está à nossa disposição. Te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor possa continuar ministrando em nossos corações a tua boa, perfeita e agradável vontade. Que o Senhor repreenda, meu Pai, tudo que não glorifica o teu nome, a falta de atenção, o cansaço, os olhos pesados, o sono, tudo aquilo que porventura pode roubar a nossa atenção da tua presença, mas que possamos estar com a nossa mente, o nosso coração preso àquilo que o Senhor há de falar conosco nesta noite. Nos dê uma bênção conforme a tua misericórdia, é o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Graças a Deus. Como eu falei no início, antes da leitura, como o tema dessa mensagem é necessário crer para poder ver. O Senhor, quando convoca um povo, o Senhor, quando Ele chama o povo, Ele chama esse povo não para andar por vista, mas esse povo precisa aprender a andar e viver pela fé. É muito fácil para mim e para você nós crermos naquilo que nós vemos. É muito fácil para nós acreditar e darmos crédito naquilo que podemos apalpar, naquilo que podemos pegar. Uma caminhada com Deus requer um coração totalmente crente, em saber que Deus é um Deus provedor, em ter convicções que esse Deus é um Deus que nunca desamparará os seus. Ele não nos enganou. Ele disse que nessa jornada de fé que eu e você estamos vivendo, há lutas, há batalhas, há enfermidades, muitas das vezes, a falta de dinheiro, o desemprego. Várias são as circunstâncias que eu e você podemos passar nessa terra, porque estamos sujeitos a muitas coisas, porque somos seres humanos. Não somos super-homens, super-mulheres. Somos pessoas frágeis, limitadas, cheias de defeitos. Mas o Senhor olhou para mim, para você, e Ele nos amou, louvado seja Deus. Ele nos amou ao ponto, irmãos, de chamar eu e você para deixar uma vida velha, para deixar uma vida mundana e viver uma vida na dependência dEle. Às vezes, para muitos é difícil renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres, renunciar às propostas, os banquetes, as distrações, para poder viver uma vida que para muitos é chata. Às vezes, para muitos é chato ser crente, é chato esse negócio de igreja, é chato esse negócio de Bíblia, de oração, de jejum. Porém, meus irmãos, a partir do momento que Ele nos chama e nós respondemos a esse chamado dizendo: eu quero servir ao Senhor da glória, nós temos que estar dispostos a viver uma vida de renúncia, pois só renunciando a cada dia às nossas vontades
nós alcançaremos a cada dia a vontade dEle. Porque enquanto reina sobre mim ou sobre você a nossa vontade, a de Deus não vai acontecer. E a Bíblia chega a dizer que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Só que muitas das vezes passamos por circunstâncias difíceis e às vezes como homem nos perguntamos: como é que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável e eu estou passando por isso? Quer dizer que sofrer é bom? Passar por dificuldade é bom? A Bíblia diz que quando a vontade dele é boa, perfeita e agradável, é porque tudo não acontece sem que Ele não esteja no controle de todas as coisas. Quando nós entendemos, irmãos, que a vontade dele é boa, é porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Se nós deixarmos Deus, se nós se esquecermos de Deus, ou se Deus virar as costas para nós, o que resta para nós é um homem desenfreado, como um carro desgovernado em uma ladeira. A Bíblia diz que Deus rejeitou Saul, não porque Deus o queria rejeitá-lo, não porque Deus não o amava, mas porque primeiro Saul rejeitou Deus. Porque Saul insistiu na desobediência, porque Saul insistiu na teimosia em fazer a vontade de Deus em partes, mas a dele sempre estava presente. E nessa caminhada de fé, meus irmãos, como eu já disse, não é fácil. Haverá surpresas nessa caminhada, haverá dificuldades que surgirão, haverá coisas que nós não queremos passar, mas Deus ao longo do tempo nos ensinará e nos fará entender que todas as coisas eram necessárias. Muitas das vezes é necessário coisas na minha e na tua vida acontecer para que de Deus se acheguemos mais, para que possamos entender o quanto precisamos depender mais de Deus, o quanto necessitamos vivermos mais para a glória e louvor do nome dele. Amém, meus irmãos? Amém. Israel sempre foi um povo escolhido do Senhor, um povo ao qual foi chamado como sacerdote, como nação santa, um povo que foi separado e escolhido para que a glória de Deus, as grandezas de Deus se manifestassem no meio daquele povo. O povo de Israel estava em uma jornada rumo a uma guerra, rumo a uma batalha. Se juntaram 3 reis: o rei de Judá, o rei de Israel e o rei de Edom. Eles se juntaram para pelejar contra os moabitas, um povo rebelde, um povo obstinado, um povo que se levantava contra a vontade de Deus. Porém, alguns reis que aqui relata, principalmente Jeorão, se esse é o nome dele, se eu não me engano, que era filho de Acabe e Jezabel, ele não andava em retidão na vontade do Senhor, mas ele estava lá como um dos reis para pelejar. Muitas das vezes, meus amados irmãos, nós se encontramos com esse rei. Às vezes não estamos totalmente alinhados à vontade de Deus, às vezes não estamos totalmente fazendo a vontade de Deus, mas estamos na batalha, estamos na jornada, estamos pelejando, porque nós sabemos que do Senhor é que vem a vitória. As nossas falhas e as nossas limitações não podem ser maiores do que a misericórdia e a bondade do Senhor. Cada um de nós aqui temos conhecimento das nossas falhas, sabemos onde nós erramos, nós sabemos onde nós falhamos, sabemos onde deixamos a desejar, mas nós estamos aqui, louvado seja Deus. Estamos aqui, como foi citado na mensagem de domingo, como Pedro, lá em João ele cita: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu, Senhor, tem palavras de vida eterna, louvado seja Deus. Então, ainda na sua pouca força, ainda
presença de Deus. Fica nessa batalha, permanece na jornada. Sabemos que essa jornada de fé ela não é fácil. Muitos são os inimigos que se levantam, muitos são as coisas que surgem para nos fazer parar. O povo já havia alguns dias que estava encaminhada, e chegou um momento que faltou água. O povo começou a ter medo da morte, porque faltou água. É um deserto, é uma jornada debaixo de um sol quente. Acabou-se a água. Acabou-se a água. Você imagine, os próprios médicos já constataram que o ser humano ele pode até passar mais de 10 dias sem comer, mas sem água é no máximo 3 dias. E olhe lá, se passar disso, só se for um milagre do Senhor. E o povo entra em desespero porque faltou água. E às vezes, meus amados irmãos, é tendência nossa, quando tem tudo, quando não falta nada, nós estamos bem. Às vezes esquecemos até do Senhor, mas quando falta alguma coisa, o coração aperta. Quando falta alguma coisa, o desespero bate. Interessante que nessa falta de água, o rei Jeosafá, que era um dos reis que estava presente, ele disse: há algum profeta para nós consultarmos ao Senhor? Parece que nós só se lembramos de Deus quando falta alguma coisa. Parece que a gente só inclina o nosso coração a buscar a Deus quando o sapato aperta, quando a doença bate na porta, quando o desemprego chega, quando as contas aumentam e a gente não tem recursos para pagar. Às vezes, quando estamos faltando alguma coisa, nós se lembramos que Deus é Deus de milagres. Deus ele não quer, irmãos, que venhamos se lembrar dele apenas quando venha faltar alguma coisa. Ele quer que nós venhamos ter um relacionamento com ele, tendo em abundância ou tendo em escassez. O próprio apóstolo Paulo diz: eu aprendi a louvar a Deus em abundância ou em escassez. Eu, quando tenho, eu dou glória. Quando eu não tenho, eu continuo dando glória. Louvado seja Deus. Eu sei que parece fácil falar quando temos tudo. É fácil falar, mas nós temos que aprender. Paulo falou porque lá aprendeu. Ele disse: eu aprendi. Nós precisamos aprender, irmãos, que não podemos dar glória quando tem tudo, mas quando nos falta, nós temos também que louvar o nome dele. Porque o compromisso maior de Deus com a sua palavra foi de enviar Jesus para me salvar e te salvar, para abrir uma porta para que nós pudéssemos ser livres de uma condenação eterna e ter acesso às nações celestiais. Isso deve ser o suficiente para cada um de nós. Eu aprendi. Às vezes nós nos colocamos nessa postura, não oramos, não buscamos, não inclinamos o nosso coração a uma vida devocional a Deus, porque está tudo tranquilo. Mas quando a luta bate, quando o inimigo se levanta, quando um filho fica enfermo, quando o marido ou a esposa fica desempregado, quando há uma peleja dentro de casa, quando há uma peleja no trabalho, aí nós se lembramos disso. E glória a Deus que nós ainda se lembramos disso aí. Glória a Ele. O ruim é quando a gente não se lembra mais, não é verdade? Mas o Senhor quer nos ensinar, irmãos, que mesmo na nossa fragilidade, mesmo nas nossas limitações, nós precisamos permanecer no Senhor. Esses reis, eles se juntaram e eles não procuraram consultar a Deus antes de sair para a guerra. Talvez fizeram um cálculo, talvez fizeram alguma contabilidade, se daria tempo de chegar até a guerra. Não se preocuparam se ia faltar alguma coisa, mas no meio da jornada faltou.
E sempre no meio dessa jornada, em algum momento nos faltará alguma coisa. Mas alguém entre eles teve um discernimento. O rei Jeosafá. Um homem que teve experiências com Deus. Um homem que tinha experiências com Deus. Um homem que alcançou vitórias pelo poder de Deus sobre a vida dele. E ele disse: há algum profeta de Deus para nós consultarmos? A importância, meus irmãos, de nós sempre termos o Senhor como um Deus conselheiro. A importância de nós termos discernimento, que quando nos faltar algo, lembre-se que Deus é aquele que tem sempre provisão para cada um de nós. Independente da circunstância, seja qual for a necessidade, em qual área for, nós precisamos se lembrar: há um Deus. Precisamos procurar esse Deus. Josafá entendeu que não daria mais para continuar da forma que estava. Era suicídio, o povo ia morrer, faltava água. Há algum profeta? E alguém disse: tem um homem de Deus. Acompanhe comigo a leitura. No versículo 15, ele relata aqui, no versículo anteriores, no versículo 13, aliás, versículo 12, diz assim: e disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Você precisa procurar e andar quem está com a palavra do Senhor. Tome sua decisão debaixo da palavra do Senhor. Se você chegou até aqui na sua própria condição humana e algo te falta, busque a palavra do Senhor. Quando falaram do profeta, o que disseram sobre ele foi isso: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Precisamos entender, não há como continuar subindo sem primeiro não descer. Não há como continuar subindo nessa jornada se entender que é necessário descer em alguns momentos. Em alguns momentos da tua vida é necessário você descer com o rosto em pó. É necessário descer com os joelhos no chão. É necessário se render mais à presença do Todo-Poderoso. É necessário se humilhar debaixo da potente mão desse Deus glorioso. Nós precisamos entender que é necessário descer. Porque quando você desce, você se fortalece em Deus. Aí você terá força para continuar nessa jornada. No versículo 13, mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe, falando de Acabe e de Jezabel. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou estes 3 reis para entregar nas mãos do Moabita. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou. Se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Versículo 15. O profeta Eliseu disse: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Quem é que sabe aqui o que é um tangedor? As irmãs. Tocador de instrumento, um instrumentista. Alguém que tem habilidade em tocar instrumentos. A gente vê, eu já começo a ver aqui o quanto é importante, sabe o que, irmãos? A adoração. O povo precisava de água, mas Deus queria adoração. Muitas das vezes precisamos de muitas coisas, mas Deus quer de você a sua adoração. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer pedido, antes de qualquer clamor, adore. O profeta sabia que tudo o que iria acontecer deveria se iniciar com uma
adoração ao Deus Todo-Poderoso. Ele não lançou mão desse recurso. Trazer instrumentista. E diz que quando o instrumentista começou a tocar o seu instrumento, o que foi que aconteceu? Veio sobre Eliseu a mão do Senhor. Meus irmãos, quando nós adoramos, quando nós entoamos louvores, quando nós cantamos e exaltamos ao Rei da Glória, meus irmãos, muitas vezes você não consegue entender o que está acontecendo no mundo espiritual. Às vezes você está adorando, você está entoando louvores, sabe o que está assistindo sobre a tua vida? Não é a mão do diabo, é a mão do Deus Todo-Poderoso. Em qualquer circunstância da minha e da tua vida, nós precisamos aprender a adorar o nome dEle. Precisamos ter prazer no louvor e na adoração. A Bíblia chega a dizer que Deus habita no meio dos louvores. Quando você estiver, minha irmã, meu irmão, em casa cantando louvores, no trabalho, no que você estiver, quando você abre seus lábios para entoar, entenda isso: Deus está no vosso meio. Deus, Ele tem prazer de receber o louvor da igreja dele. O louvor e a adoração é algo que é inegociável. Deus, Ele não reparte isso com ninguém. Por isso que um dos mandamentos do Senhor lá em Êxodo capítulo 20 é: não adorarás a outro Deus. Quando Satanás foi tentar o Senhor Jesus, e o diabo ofereceu os reinos da terra e a sua glória, se tão somente Jesus se aprostasse e o adorasse. Em todas as escrituras, no momento da tentação, Jesus dizia: está escrito, está escrito. Mas quando o diabo chama Jesus, quando o diabo tenta Jesus com algo, pedindo a ele adoração, Jesus foi muito objetivo quando ele disse: arreda-te daqui, Satanás, porque está escrito: só ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Nós precisamos, irmãos, arrancar os ídolos do nosso coração e deixar com que o Rei dos Reis e Senhor do Senhor seja adorado todos os dias pela nossa vida. A circunstância está lá. O profeta poderia orar, o profeta poderia dar simplesmente uma palavra, mas primeiro ele convoca adoração, louvores. Precisamos entender que quando nós abrimos a boca para louvar, não apenas a boca, mas o coração, porque o louvor é uma expressão de uma alma remida, nós precisamos entender que Deus está presente. Temos o momento do louvor. Houve algumas falhas técnicas aqui na parte do som, mas como o irmão disse, nada pode impedir a adoração da igreja, porque a igreja nunca necessitou de caixa de som para louvar, porque nós já temos a caixa para orar. É só abrir a boca e glorificar o nome do Rei. Precisamos saber, irmãos, que Ele nos chamou para sermos adoradores e adoradores com excelência. Quando você adora, a mão de Deus se estende. Quando você adora, o Senhor se faz presente no lugar do seu. Quando você adora, a presença de Deus é atraída para o ambiente. Quando você adora, essa presença que é atraída para o ambiente. Se haver morte no ambiente, vai ser repreendido. Se houver tristeza, vai ser repreendido. Porque o Senhor da glória operará toda sorte de bênção sobre as nossas vidas. Quando começou o tangedor a tocar os seus instrumentos, veio a mão do Senhor sobre o profeta. E no versículo 16, ele continua dizendo: e disse assim, e disse: assim diz o Senhor, fazei deste vale muitas obras. Se eu conectar esse versículo 16 com o versículo 15, sabe o que eu consigo entender? Que a adoração quebra silêncio no céu.
A adoração quebra o céu. Até no momento Deus não tinha falado. Mas quando houve a adoração, que a mão se estende, aí o Senhor se revela. O profeta abre a boca inspirado e diz: assim diz o Senhor, louvado seja Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Adore mais a Ele. Quer ver Deus se revelando? Adore mais a Ele. Quer Deus falando contigo? Adore a Ele. Tem intimidade na adoração. Rasga o seu coração, exalte, chore, mas adore o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Enquanto não teve o louvor, a adoração, os instrumentos, não houve a voz do Senhor. Mas a adoração quebrou o silêncio do céu. A adoração trouxe a presença de Deus sobre a terra. E essa presença trouxe uma palavra. E disse: assim diz o Senhor, fazendo este vale muitas covas. A orientação de Deus era para que o povo cavasse buracos, cisternas, fazer covas. Mas o povo queria água, velho. O povo não queria cavar. O povo queria água. Os irmãos, a tua bênção não está no questionamento, está na obediência. Não havia previsão de chuva. Muitas pessoas estão vivendo por previsões. Nós temos que crer para viver a provisão. Provisão de Deus. Não viva por previsões, não vai dar certo. Porque o versículo 17 ele diz assim, ó: porque assim diz o Senhor. Novamente, quem é que está falando? O Senhor. A importância de nós darmos crédito ao Senhor. Novamente o profeta diz: porque assim diz o Senhor, não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, louvado seja o Senhor. Não havia sinal de chuva. Ele diz: não vereis vento, ou não sentireis, em algumas traduções. Não vereis chuva. Lembra do que eu disse no início? Que é fácil a gente crer quando a gente vê. É fácil a gente crer quando a gente vê. Não havia sinal de chuva, não havia nenhuma nuvem carregada, havia um sol causticante. Eu fico imaginando Eliseu mandando o povo cavar, porque vai ter água, e o povo olha para o céu e diz: não tem nenhuma nuvem, não há nenhum sinal de chuva, não há vento, não há uma brisa de chuva. Mas nós conseguimos ter conhecimento pelos sinais da natureza. Quando vai chover, o tempo muda, o tempo fica nublado, o céu fica sombrio, né? Porque o ser humano, como diz Jesus lá em Mateus, sabe discernir essas coisas, mas muitas das vezes não sabe discernir os segredos de Deus. E quando a gente não discerne, não compreende os segredos e as vontades de Deus, quando nós estamos mais para questionar e não para crer, nós se indagamos: por que eu vou cavar? Muitas das vezes você está numa luta há tanto tempo, e você busca, e você ora, e você cava, e você intercede, e você chora, e você clama, e não há sinal de bênção. Não há nenhum sinal. Você ora pela mulher e nada acontece. Você ora para o esposo e nada acontece. Não há nenhum sinal de mudança. A gente não pode andar por vista, mas por fé. Porque tanto eu oro, porque eu cavo e não há nenhum sinal que Deus está comigo. Não há nenhum mover que eu vou ter a certeza que Deus está comigo. A fé que deve estar no nosso coração deve nos dar toda a certeza que Deus é fiel para conosco. É a fé e a confiança que vai nos levar a ter convicção. Eu não vivo do que vejo, eu vivo da fé. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que eu creio. E eu creio na palavra de um Deus que não é homem para que minta. Se Ele falou, Ele irá fazer. Sabemos, irmãos, que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos.
Somos tão limitados que às vezes não conseguimos compreender. Senhor, por que está sendo assim? Mas continua cavando. Fazer covas. Está na sua casa, tem luta? Continua fazendo covas. Continua cavando. Continua orando. Continua intercedendo. Continua adorando. A mão já está estendida. Continua louvando. Continua buscando. Apenas obedece. Não questiona. Não pragueja. Não murmura. Aprende a louvar o nome dele. Louva. Orou, olhou, nenhum sinal. Orou, olhou, nenhum sinal. Não espere sinal. Fique com aquilo que ele falou com você. Fique com a palavra do Senhor. Porque quem falou com o povo aqui não foi o profeta Eliseu. Porque os dois versículos 16 e 17 deixam bem claro. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. E quando o Senhor diz, se prepare, porque vem algo grande da parte dele. Quando ele fala, pode ter certeza que ninguém pode mudar o que ele estabeleceu. Passe o tempo que passar, ele fez uma promessa a Abraão que ele seria o pai. Abraão esperou muitos anos, 25 anos, porque ele recebeu a promessa, se eu não me engano, com 75, e foi ser pai com 100. 25 anos esse homem esperou a promessa de Deus. 25 anos não é 25 dias, mas ele esperou firmemente no Senhor. Hebreus diz que ele se fortaleceu em Deus, dando glória ao Senhor. Ele não atentou para o seu corpo já amortecido, mas ele ia se fortalecendo, dando glória a Deus. Quando você dá glória, quando você adora, você é fortalecido em Deus. Quando você louva e glorifica, mais Deus se dá a conhecer a você. Mas você vai entender que Ele é fiel. Eu creio, na hora certa, no momento certo, Ele vai intervir. Eu não preciso de sinal, eu não preciso de vento, eu não preciso de chuva, eu preciso crer na palavra dEle. A palavra dEle deve ser o suficiente para cada um de nós. Você crê nessa palavra? Amém. A Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. Não questione. O povo queria água, o povo não queria cavalo. Às vezes nós queremos a bênção, não queremos orar. Às vezes queremos a bênção, não queremos o abençoador. Às vezes nós queremos ter a necessidade suprida, mas nós queremos se humilhar na presença daquele que supre todas as nossas necessidades. Precisamos entender que relacionamento com Deus precisa ser algo diário e pessoal. Intimidade com Ele. Entender que Ele tem tudo aquilo que eu e você precisa, mas Ele quer que você dê a Ele aquilo que Ele chamou para você dar. Dai a Ele toda a glória, dai a Ele todo o louvor. Ele proclama e glorifica o nome do seu Deus, porque Ele vive e reina para todo sempre, porque Ele é majestoso, glorioso, sublime é o seu nome. Louvado seja Deus. Fazer covas, porque não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado. Aleluia, glória a Deus. Você crê? Se você permanecer orando, cavando, buscando, intercedendo, quem vai fazer o milagre não é você. Ele só quer que você obedeça. E Ele é quem vai fazer o milagre. Apenas obedeça. Não indague. Esses dias o irmão trouxe a salvação sobre as muralhas de Jericó. E quem derrubou as muralhas não foi o grito, foi a obediência. Quando nós obedecemos, nós veremos a mão de Deus se movendo em nós. Jesus disse no Evangelho que é melhor obedecer do que sacrificar. Precisamos obedecer. Precisamos servir com interesse de coração.
Precisamos entender que o vale que está à nossa frente, não há água, há sequidão, mas há um povo que está cavando. Esse bairro pode ser um vale, o seu lar talvez seja um vale de sequidão, mas continue cavando, continue obedecendo, continue servindo, porque assim diz o Senhor: haverá tanta água nesse vale que vai suprir tanta a vossa necessidade como todos aqueles que estão à tua volta. O Senhor não te chamou para morrer na jornada, o Senhor te chamou para contemplar o milagre de Deus poderoso. Busque o Senhor, continue dependendo do Senhor, não tome nenhuma decisão sem antes consultar o Senhor. Davi foi um homem de guerra. Davi nunca perdeu uma batalha quando ele saiu para as guerras. Por quê? Porque antes dele ir, ele consultava ao Senhor. Porque o Senhor sabe aquilo que eu e você não sabe. O Senhor vê aquilo que eu e você não vê. O Senhor ouve aquilo que eu e você não ouve. Às vezes tem algumas amizades na nossa vida que gostamos tanto, e às vezes são essas amizades que estão atrasando a nossa vida. Às vezes são essas amizades que estão travando a nossa vida espiritual. E às vezes nós não queremos deixar porque é tão bom, nós gostamos. Mas nós precisamos orar: Senhor, o que não é do Senhor na minha vida, tira. Afaste de mim tudo que me afasta de Ti. E Deus vai começar a fazer seleção. Deus vai selecionar quem são aqueles que vai ter que estar perto de você. Deus vai colocar pessoas que vai te ajudar, não que vai te travar. Às vezes damos crédito a mais pessoas que querem o nosso mal do que pessoas que querem o nosso bem. Às vezes nós queremos ouvir mais pessoas que nos bajulam do que pessoas que nos dizem a verdade. Ainda que seja uma verdade nua e crua, mas é uma verdade que vai te salvar, é uma verdade que vai te restaurar, é uma verdade que vai firmar você na presença do Senhor. Não queira bajuladores, queira pessoas que falem a verdade, ainda que doa, mas essa pessoa realmente ela te ama de verdade. Eu não quero bajuladores na minha vida. Quando alguém vem me bajular, eu vou estar repreendido em nome de Jesus. Já repreendo o coração. Não precisamos de bajuladores. Precisamos servir cada dia mais e mais ao nosso Deus. Faça copa. Talvez você já está fazendo copas a tempo, cavando, orando, jejuando, e não viu um sinal. Não queira sinal. Não precisa. Para Deus operar não precisa de um sinal. Só precisa de fé. Se ele achar fé no teu coração, se ele ver uma fé genuína, a fé racional é uma fé humana, eu preciso ver. Mas a fé genuína, não, eu não vejo, mas eu creio. Tomé foi um dos discípulos que, quando Jesus ressuscitou, Jesus apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente no momento. E quando Jesus se retirou, pouco momento, Tomé aparece, o discípulo conta a bênção, o mestre ressuscitou. Tomé disse: eu não acredito. Eu só acredito se eu ver, se eu tocar, se eu botar a minha mão nas suas marcas, nos furos das mãos. Quando ele disse isso, Jesus apresenta entre eles. Toca, Tomé. Deixa de ser incrédulo, porque tu viste, tu creste. Mas bem-aventurados que não viram e creram. Quem anda debaixo da palavra do Senhor não precisa ver, ele já anda crendo que tudo pode acontecer no tempo determinado de Deus. Eu não preciso que a circunstância seja favorável a mim, eu preciso estar na presença de Deus. Mas está tudo dando errado, mas eu estou com Deus, então eu estou em vantagem. Mas quanto mais eu oro, mais eu não vejo mudança, eu não vejo sinal. Mas Deus está no controle. Aleluia. É bom quando tem sinais, é bom. Às vezes acontece ter sinais, mas nem sempre vai ter. Quando não tem um sinal, fique com a fé. Fique apenas exercendo fé. Porque quem fala é poderoso para cumprir. Quem fala é fiel em velar e cumprir a sua palavra. Aleluia. Cabe Israel
cabe cisternas, mas nós queremos água, mas o Senhor está mandando cavar. Cava, não foca apenas na necessidade, foca a presença. Não foque a sua necessidade, foque a necessidade de buscar a presença. Porque se você tiver a necessidade aqui suprida, mas não tem a presença de Deus, você não tem nada. Eu não sei o que a gente falta, mas o Senhor sabe, e a mão dele está estendida nessa noite. E ele manda você cavar. É necessário trabalhar, é necessário se empenhar. Quando você se acorda de madrugada e você dobra o joelho para orar, você está cavando. Quando você abre a palavra para meditar, você está cavando. Quando você tem uma semana para jejuar, você está cavando. Mas eu não estou vendo sinal de nada, não há vento, não há nuvem, mas eu vou continuar cavando. Porque eu sei que o meu Redentor veio e que Ele se levantará. Louvado seja Deus. Continua cavando. Todavia, este vale se encherá de tanta água. O que Deus faz, irmãos, é em abundância. O que Deus faz é em abundância. Você precisa entender que a abundância de Deus sobre a tua vida, a abundância de Deus preparada para você, o que Deus faz em abundância, o que Deus faz será tão grande que isso será notório a todos aqueles que estão à tua volta. Continua cavando, porque esse vale se encherá de tanta água. Você crê nisso? Não creio na previsão, não creio no que seus olhos veem, creia no Deus da provisão, num Deus que não chamou seu povo para morrer no deserto, num Deus que no deserto está todos os dias com o seu povo, e todos os dias no deserto precisamos estar com esse Deus, porque somos filhos e Ele é o nosso Pai. No versículo 18, a primeira parte, ele diz: e ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Aleluia. Você compreende aqui? E ainda isso é pouco aos olhos do Senhor. O Senhor disse que ainda que enviar com tanta água, tanta abundância, mas o Senhor diz, isso ainda é pouco. Sabe por quê? Porque Deus tem mais para você, meu irmão. A palavra diz que Ele é infinitamente poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Você precisa de água, Ele tem mais que água. Você precisa de água, Ele vai te dar água, mas Ele vai te dar muito mais. Você precisa de alegria, Ele tem alegria, mas Ele tem muito mais. Você pede algo, mas Ele tem algo maior para você. Porque tudo que Deus fez é pequeno comparado com o que Ele há de fazer isso no seu povo. E sabe o que é grande para nós do Senhor? É uma pátria celestial. Tudo que o Senhor já fez por nós aqui, com providência, com provisão, com suprir, com milagre, com livramento, com experiência, tudo isso é pouco aos olhos do Senhor, porque Ele tem algo que não apenas é eterno, é duradouro, é passageiro, mas Ele tem algo que é permanente. Ele tem uma promessa que dura para todos sempre. Tudo que Ele fez com você aqui nessa terra é pouco comparado a estar com Ele para toda a eternidade. Isso é pouco aos olhos do Senhor. É pouco. E ainda isto é pouco. No versículo 20, leia comigo o versículo 20 para nós concluirmos. Versículo 20 ele diz: e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã, pela manhã, foi no outro dia,
Sabe o que eu aprendo aqui? Que até o amanhã Deus já tem preparado para você. Até a provisão de amanhã Deus já preparou. Louvado seja Deus. Não se preocupe com o dia de amanhã, porque amanhã o Senhor já preparou todas as coisas para o seu povo, seja aqui na terra ou seja na glória. Nossa vida está no controle do Senhor. Nossa vida está nas mãos do Senhor. Você talvez esteja pedindo hoje algo a Deus. Talvez você esteja preocupado com o dia de amanhã. O que vai ser disso amanhã? O que vai ser da minha família amanhã? Não se preocupa não. O Senhor é aquele que sai da terça e vai na quarta. O Senhor é daquele que sai da terça e vai lá na sexta-feira. Porque o amanhã a Ele pertence. Porque Ele é no temporal. Ele conhece todas as coisas. Eu não posso ir amanhã, chegar amanhã. Eu não posso sair daqui agora e amanhã. Mas o Senhor pode. E o Senhor já se deveu em à frente de muitos de nós aqui, nos dias de amanhã, para preparar algo do céu para nós. Glória a Deus. O Senhor já se antecipou e foi no dia de amanhã para preparar algo que eu e você precisa. Não se afobe, não se desespere. Espere cada dia, porque cada dia Deus providenciará todas as coisas. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra de Deus. A simples palavra de Deus, mas uma palavra poderosa. Uma palavra de um Deus que vale a pena confiar e depositar toda a fé e esperança nela. Aquele povo precisava ouvir a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi enviada. E na obediência houve resposta. Na obediência houve milagre. Na obediência houve provisão. Obedeça. Permaneça crendo. Permaneça caminhando. Porque você não vai morrer. Porque é uma fonte aberta. Jesus é a água da vida. E essa fonte jorra para o outro. Aleluia. Glória a Deus. Os irmãos vão cantar o louvor, meu Deus, que essa batalha, os irmãos pode cantar, aleluia. 134, o inário, 134, meu Deus, dessa batalha. Ele é o Senhor da guerra. Ele que vence as tuas batalhas, meu irmão. Apenas ore, apenas faça compra, apenas busque, confie, obedeça. Porque Ele te dá vitória.
santificai-vos e não olhai mais para trás. Quem olha para trás, fica para trás. Lembrai-vos da mulher e volta. Tem muito crente que olha para trás. Tem muito crente que já deixou de santificar faz tempo. Tem muito crente que não santifica mais. Acho que a santidade não é algo que é necessário. Sem santificação ninguém verá a Deus. Santificai-vos e não olhai mais para trás, porque Ele está perto a chegar. Ele vai voltar. No Apocalipse ele diz: eis que venho muito em breve, e comigo trago o meu galardão, para dar a cada um segundo as suas obras. Eis que cedo venho. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Guarde a palavra, guarde a fé, guarde a esperança, porque um dia nós estaremos com Cristo na glória. Ele é fiel com a sua palavra. Os momentos que estamos vivendo são finais sobre a terra. Filhos contra pais, pais contra filhos, guerras, rumores de guerra. O que é preciso mais? A natureza está proclamando: Jesus está às portas. A igreja está anunciando. Irmãos, nós temos que aguardar ansiosamente, para que chegará o dia onde nos receberemos a coroa da glória. Amém, meus irmãos?